Olá, meu nome é Rafaela Santos e eu sou recentemente graduada do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu vou apresentar hoje o trabalho intitulado Evidências Empíricas de Relações entre Cidades Irmãs às visitas das comitivas oficiais do Japão em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Este trabalho foi desenvolvido em colaboração com meu coautor, Gabriel Bispo, sob orientação da professora doutora Silvana Chimansky, e também é uma pesquisa que integra o projeto de extensão da UFPEL Cidades Irmãs. O projeto Cidades Irmãs tem como missão resgatar e sistematizar as informações sobre as cidades irmãs de Pelotas sob a ótica das relações internacionais. O nosso objetivo é que tornar essas informações acessíveis não somente no meio acadêmico, mas também para toda a comunidade pelotense. Conceitualmente, as cidades irmãs, conforme a definição de Jacques Markovitch e Pedro Dallari, elas são colaborações formalizadas por entes subnacionais, neste caso estamos falando de municípios, de diferentes países que são caracterizadas, esses arranjos eles são caracterizados por substanciabilidade e durabilidade, que significa então que eles perduram ao longo do tempo e eles não se atêm somente a uma ação. E eles abrangem também, eles podem abranger áreas políticas, econômicas, sociais, culturais e econômicas institucionais. No entanto, destacamos aqui também que parte da literatura referente às cidades irmãs questiona a efetividade dessas colaborações e sugere uma possível falta de resultados concretos. Então é difícil enxergar estes resultados desses arranjos na sociedade. No contexto de Pelotas, então, o município ele mantém atualmente 3 acordos de cidades irmãs internacionais, sendo elas Suso no Japão, Aveiro em Portugal e Colônia do Sacramento no Uruguai. Dentre essas 3, o arranjo com Suso ele é o mais antigo, ele data de 1963, e ele também representa um marco na cooperação subnacional entre o Brasil e o Japão, porque Pelotas ela foi a primeira cidade brasileira a ter uma cidade irmã japonesa. Então, falando um pouco sobre Suzu. Suzu é uma cidade que fica localizada no nordeste da província de Ishikawa, no Japão, na maior ilha do Japão, que é a ilha Honshu. E ela teve essa irmandade com Pelotas formalizada por meio de trocas de correspondências entre os prefeitos, de Pelotas, o João Carlos Gastal, e o prefeito de Suzu, Ryuichiro Okamura, com o apoio fundamental, do pelotense, o senhor Luiz Carlos Vinholes, que teve grande influência nacional e internacional, por ter atuado como oficial de chancelaria do Itamaraty entre 1961 e os anos 2000. O seu contínuo papel como articulador deste arranjo, ele permitiu, então, a formalização dele e também facilitou a vinda das delegações japonesas à cidade de Pelotas. Como objetivo e metodologia, então, o nosso trabalho, ele estabelece a seguinte pergunta norteadora. Há registros oficiais em torno das visitas e comitivas oficiais do Japão à cidade de Pelotas, especialmente aquelas que estão relacionadas ao acordo de cidades irmãs internacionais entre Pelotas e Suzu. O objetivo geral, então, que traçamos é apresentar esses dados preliminares sobre as visitas de autoridades japonesas à cidade de Pelotas como uma evidência empírica, então, uma evidência concreta do acordo internacional das cidades irmãs. As metodologias utilizadas são a abordagem qualitativa com finalidade exploratória, o uso de fontes primárias, como mensagens eletrônicas, informações do arquivo pessoal do Luiz Carlos Vinholes, e também os canais de acesso à transparência de documentos públicos. Destacamos também que nós utilizamos como base de pesquisa o portal da transparência da Prefeitura Municipal de Pelotas para solicitar documentos referentes a essas visitas. No entanto, nós não obtivemos nenhuma documentação, nenhuma informação, nós obtivemos uma resposta, mas nada foi possível ser encontrado nos órgãos da Prefeitura de Pelotas. Então, a boa parte da pesquisa ela é pautada também por essas informações contidas no acervo pessoal do Sr. Vinholes, então fotografias e artigos de jornais da época, e também do que é possível encontrar em outros veículos de notícia e publicações. Dos resultados e discussões, nós identificamos, então, 13 visitas totais de delegações japonesas à cidade de Pelotas. A primeira ocorreu em 1966, então apenas 3 anos depois da formalização do acordo de cidade irmã com Suzu, e ela foi conduzida pelo vice-prefeito Saburo Kawahara e está registrada nessa fotografia ao lado, que nos foi cedida pelo Sr. Vinholes. Das 6 primeiras visitas aqui, então, nós temos uma linha do tempo e nós notamos que todas elas foram de delegações de Suzu. Então, ela solidifica, então, a evidência do acordo das cidades irmãs. Então, nós temos aqui uma prova concreta de que esse acordo, ele gerou resultados, E destacamos aqui as visitas quinta e sexta, que estão relacionadas ao convênio de cooperação técnica para a produção de saquê
na cidade de Pelotas, né? Estamos destacando elas aqui porque elas envolvem ativamente a Universidade Federal de Pelotas. A partir da 7ª visita, então, nós vamos observar aqui uma transição para visitas exclusivamente de cônsules japoneses da cidade de Pelotas. Destacamos aqui a 7ª e 8ª visita, né, então, que elas possibilitaram ao UFPEL obter recursos do governo japonês, né, por meio de um programa de assistência para a aquisição de equipamentos médicos hospitalares. A 11ª visita, né, também vamos destacar aqui, porque ela está celebrando os 50 anos da Irmandade, né, entre Pelotas e Suso, e ela está aqui registrada, né, na época, então era a vice-prefeita Paula Mascarenhas, hoje prefeita da cidade, e aqui dá para ver na foto, ela está entregando o livro Pelotas em Imagens, né, que é do Nauro Júnior. E por fim, temos aqui a visita de 2022, que ocorre durante a Mostra de Cinema Japonês, realizada, né, organizada pelo Cine UFPEL. Então, ela está aqui refletindo, né, uma continuidade dessas visitas, né, e uma diversificação das interações, mesmo que não seja diretamente relacionado com a Irmandade, né, entre Pelotas e Suso. Então, ao longo do tempo, a dinâmica dessas relações, né, entre Pelotas e Suso, ela evoluiu para interações que eram predominantemente por visitas oficiais da cidade de Suso, para uma fase onde as visitas são quase que exclusivamente de cônsules japoneses. Essas visitas consulares, né, nós podemos identificar elas, né, se desdobrar elas em duas categorias, né? Primeiro, as que estão alinhadas com a política externa do Japão. Então, no caso, a doação de recursos para a compra de equipamentos médicos hospitalares. Mas também nós temos visitas que estão relacionadas a datas comemorativas significativas, como, por exemplo, nos 50 anos da Irmandade entre Pelotas e Suso. Também levantamos a hipótese de que essas visitas elas estejam coincidindo com a troca da representação consular na região, né, na Rio Grande do Sul, e aí, então, isso significaria que Pelotas faz parte do roteiro diplomático, né, de visita, então, neste contexto. Além disso, né, também percebemos aqui que tem uma diminuição das visitas de Suso, né, na verdade elas completamente param depois da 6ª visita, o que pode estar refletindo alguns fatores, né, como as barreiras físicas, então a distância entre Pelotas e Suso é bem grande, as diferenças linguísticas e também o inevitável desgaste das relações ao longo do tempo, principalmente porque a Irmandade ela foi formalizada, né, ela foi construída por ações individuais, né, então no caso, como destacamos anteriormente, o Sr. Vinholes, ele foi um dos maiores responsáveis, ele segue sendo um dos maiores responsáveis por essa Irmandade ter sido construída, né, ter sido concretizada, mas também por ela ainda estar, ainda temos um vínculo ativo, né, só que ele tem diminuído porque nós necessitamos de uma participação ativa e contínua para manter esse vínculo. Além disso, também destaco aqui o papel significativo da UFPEL, né, por estar presente, por estar atuando também em várias frentes durante essas visitas, né, nas contribuições para o convênio de cooperação do saque, na obtenção dos recursos e equipamentos médicos hospitalares, mas também na realização da Mostra de Cinema Japonês, né, o que mostra uma área mais cultural, então, desse arranjo. Portanto, então, né, eu destaco aqui que o resgate e a promoção da história de Pelotas e Suso é fundamental, porque representa, além disso, né, um marco das relações de Pelotas com o Japão e também, como, né, foi mencionado, podemos proporcionar oportunidades contínuas de crescimento e de colaboração. Encerrando essa apresentação, então, eu vou destacar alguns pontos essenciais resultantes do nosso trabalho. Primeiro, a inovação na pesquisa, né? Então, essa sistematização dos dados das visitas oficiais do Japão é uma contribuição inovadora para a pesquisa das relações internacionais da cidade, né? Então, na cidade de Pelotas, a gente tem aqui um panorama de como que foi essas relações internacionais com o Susa, mas também com o Japão. Aqui temos também uma amplitude do relacionamento com o Japão, porque as visitas mapeadas, elas vão além do acordo das cidades irmãs, né? Então, nós temos um panorama do relacionamento do município com o Japão. Temos uma evolução das visitas oficiais, né? Então, elas tiveram origem na proximidade com o Suso e elas foram evoluindo ao longo do tempo e refletindo o fortalecimento e a diversificação desses laços, né, entre as partes. Eu destaco aqui também a participação dos cônsules, né? As visitas mais recentes são todas de comitivas consulares, né, japonesas. Então, aqui ela está evidenciando um compromisso contínuo das relações bilaterais, mesmo que elas não estejam mais diretamente vinculadas com a cidade de Suso. Também menciona a lacuna de informações. Tem uma existência de uma lacuna, né, de informações que foram fornecidas por instituições municipais de Pelotas. Então, né, destaco a necessidade de recorrer a fontes alternativas de informação para essa pesquisa. E, por fim, eu irei destacar a importância da UFPEL, porque, além do envolvimento da esfera pública na manutenção dos laços, né, a UFPEL tem um papel crucial como catalisadora para o enriquecimento dessa relação por meio, né, das atividades de pesquisa, de ensino e de extensão, como, né, este projeto, né, que estou
apresentando no momento. Por fim, né, deixo aqui minhas referências. Agradeço a atenção de todos, né, e deixo aqui as redes sociais do nosso projeto, né, para que todo mundo possa acompanhar.